Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população, hoje recebendo o vereador Pastor Eliezer de Carvalho, além do professor Marcos Oliveira Santos, falando sobre qualidade de vida, saúde, tudo ligado também à atividade física, que é importante. Bom, Marcos, vamos falar um pouquinho agora sobre uma questão que é uma questão preocupante para as famílias, que é a questão da obesidade infantil. A gente sabe, né, pastor, que com a correria... Vamos falar um pouquinho agora das pessoas mais adultas, mas a criança depois ele vai falar de forma mais detalhada. Mas a gente sabe que com a correria do dia a dia, a gente não tem tempo para sentar e aí acaba comendo uma besteirinha aqui, uma besteirinha ali, né, na nossa rotina. E aí a gente acaba, enfim, não tendo uma alimentação saudável. Isso aí reflete a médio e longo prazo na saúde da pessoa. E uma preocupação também são as crianças, né? Qual criança que não gosta de uma gordice, como diz um amigo meu, né? Um lanchinho, um salgadinho, né? Um refrigerante, não sei o que, uma bolacha, isso aí, né? É gostoso, assim, todo mundo adora, mas isso aí tem que ter uma atenção especial, porque isso aí pode ser cobrado lá na frente, né, Marquinhos? Com certeza. E assim, tudo que venha a ser negativo no futuro, ou seja, tem como você prevenir ainda no início. Ou seja, quando se fala no humano, seria onde? Na infância, né? Sim. Hoje não só pelos hábitos de vida, quer dizer, acaba sendo assim, não, nós falamos do exercício, mas acaba se tornando também um problema social. Por exemplo, às vezes hoje a insegurança que nós temos diante dos nossos filhos na rua, por exemplo, caminhando. Na nossa época nós caminhávamos, andávamos de bicicleta e tal. E às vezes hoje o pai faz o quê? Leva para a escola, busca, ou seja, ele não tem aquela atividade diária. A correria dos próprios pais hoje às vezes fazem com que a alimentação também não seja a adequada, uma alimentação balanceada. Então hoje, no mundo, não só no Brasil, isso é no mundo, nos Estados Unidos também é exorbitante isso daí, a obesidade infantil, né? O acúmulo de gordura corporal ainda quando criança. Qual que é o problema a parte mais negativa de toda essa história? É porque na vida do ser humano, se você virar aumentar a quantidade de células de gordura enquanto é criança ainda, ou no decorrer da sua vida, a partir do momento que você tentar novamente reverter esse quadro lá no futuro através de atividade física e até dieta, essas células elas não baixam mais a quantidades que eram antes. Elas apenas murcham. Então a facilidade do indivíduo engordar, aumentar o seu peso novamente de gordura é mais fácil do que antes. Tá? Então isso daí já seria um fator negativo. A sobrecarga articular e muscular também, pelo excesso de peso, pode levar essas pessoas que aumentaram o seu peso de gordura enquanto criança a ter essa sobrecarga, levarem as chamadas artroses num período mais cedo. De repente ele ia ter aí com 50, 60 anos, de repente tem artrose com 30. Então seria um outro fator negativo também. Então você vê que não é uma coisa tão simples, né? Que você pare com esse processo negativo. Apenas o que pode ocorrer? A nossa mudança diária dos próprios pais perante essas crianças. As escolas hoje também, tem escolas que já têm um cuidado maior com a venda dos salgados, então estão colocando coisas assadas ao invés da fritura, né? Mas, se não houver também os pais conscientizados e levando a criança fora do período escolar e uma alimentação adequada, atividade física, com certeza teremos aí no futuro mais pessoas adultas obesas vindos desde o período infantil. O que vai acarretar aí números assustadores no que diz respeito a doenças cardíacas, né, pressão alta, infartos, enfim, isso vai acarretar, né, em breve, se a pessoa não tiver uma disciplina, isso aí o corpo vai cobrar, uma hora o corpo cobra, a saúde acaba cobrando. E, como disse o professor, né, pastor, a importância da participação dos pais, né? É importante, né, ter uma consciência, não só do cuidar do filho, mas também da própria saúde. O pai, a mãe, passar isso para o filho, né? Quer dizer, se o filho vê que o pai está comendo ali uma alimentação, né, ele vai, de repente, há grandes chances do filho acompanhar a rotina dos pais, né, de repente caminhar com o filho aí no final de semana, ir até a escola, se possível, né, caminhando, já desde pequeno, já mostrar
para o filho, né? A importância e os benefícios que a atividade física traz para a saúde. É verdade, Glaucio. É a questão do exemplo, né? Então é um conjunto familiar, né? Tudo vem da família, a verdade é essa. Tudo é o contexto que a família vive, é o estilo de vida que a família vive. Então hoje, quando nós olhamos para as nossas crianças, nós vemos as nossas crianças paradas no videogame, né? Nós vemos as nossas crianças mais envolvidas com a parte da informática e às vezes nós, como pais, acabamos sendo culpados de não mudar esse estilo de vida familiar. Então, hoje nós vemos as crianças obesas, né? E o Brasil já está quase se igualando. Eu estava assistindo um programa ontem na Record e estava falando isso, que no Brasil a obesidade infantil já está quase se igualando à dos Estados Unidos. Então isso é preocupante, né? Isso é muito preocupante. Então nós precisamos realmente, os pais precisam mudar o seu estilo de vida, incentivar os seus filhos, né? Ir para um parque, andar de bicicleta, fazer exercício físico, porque você sabe, né, Glaucio, no nosso tempo era diferente, né? No nosso tempo nós brincava na rua. Verdade. Né? Não tinha a parte da informática, videogame, enfim, né? Então as nossas brincadeiras eram na rua, eram brincadeiras realmente de exercitar o corpo. Você gastava mais calorias, né? Mais energia. E a gente brincava, as brincadeiras no nosso tempo eram totalmente diferentes de hoje, né? Os entretenimentos. Então, é por aí. Eu acho que hoje nós temos que fazer campanhas para incentivar as nossas crianças, porque hoje eu vejo, como o professor Marcos está falando, eu vejo muitas pessoas novas hoje com problema de artrite, artrose, osteoporose, pessoas novas já com esse problema. E realmente é por causa dessa falta de prevenção aí, né? Só para destacar, a gente sabe que no passado nossos pais, nossos avós trabalhavam na roça, e aí no sol quente, trabalho bruto, né, que enfim exigia mais energia da pessoa, comia ali a marmitinha ali debaixo de uma árvore, trabalhava o dia inteiro. É difícil você ver uma pessoa mais idosa, obesa. O pessoal já tinha sem saber, mas estavam ali comendo a coisa certa, né, uma comida balanceada dentro da possibilidade, né? Um arroz, um feijão, uma carne ali e tal, e uma proteína, um ovo e tal, e trabalhava. Agora, hoje em dia, com a ascensão das redes de fast food, né, hoje em dia temos aí o carro que auxilia bastante, então qualquer coisinha pega o carro, vai comprar um pão ali na padaria, vai de carro, ao invés de a pé, enfim, realmente o ser humano ficou um pouco mais acomodado, essa é a grande realidade. Por portão eletrônico. Portão, hoje em dia não tem que levantar para abrir o portão, já, né? Sabe, você citou uma coisa importante, falando dos antigos, eu também em aula, eu sempre comento isso, né, eu falo pessoal, se você notar o pessoal antigo, eles não tinham tantos relatos, né, de problema de coluna, verdade, né, postura. Hoje não, você vê problemas no joelho, no quadril, no tornozelo, e sempre mais cedo, né, ainda jovens. E onde que eu gostaria de chegar? Em cima do que você falou, do antigo. Esses dias dando uma aula, que eu também leciono ali na USC em Bauru, né, na pós-graduação. E aí eu falando para o pessoal justamente sobre hoje, o profissional de educação física ele está trazendo novamente um exercício que é colocar o indivíduo de cócoras. Por quê? Foi confirmado que é um posicionamento que permite um alinhamento dos pés e membros inferiores. Ou seja, diminuindo aí as possíveis causas de problemas na coluna e nas articulações de cintura até o tornozelo. Então, assim, para você ver como que é importante essa análise entre o pessoal antigo e os nossos métodos do dia de hoje, né? Então, se vocês não estranhem aí, tá? Porque nós falamos profissionais e profissionais, né? Aqueles que buscam sempre algo diferente e positivo, vocês vão ver aí, em breve, já tem alguns profissionais realizando esse exercício, que é colocar o indivíduo de cócoras, tá? E trazendo aí o que os antigos faziam muito. E se você olhar, quase eles não tinham lesões, não tinham problemas de postura. Eu queria aproveitar também, ainda falando sobre os benefícios da atividade física, de uma forma assim mais direta, Marquinhos, até exemplificando, eu queria que você deixasse até algumas dicas para a população. A gente sabe que também tem casos de pessoas que infelizmente não têm um tempo para poder buscar uma academia, um profissional da área, ou até realizar, né, com uma certa periodicidade, atividades físicas. Mas, por exemplo, o que a pessoa poderia buscar, pelo menos, o mínimo do mínimo do mínimo, para de repente evitar
uma patologia, enfim, alguma doença no futuro, alguma coisa que a pessoa possa fazer ali diariamente, uma coisa simples, rápida, né? Como, por exemplo, uma simples caminhada ali de alguns minutos. Quais seriam as orientações para aquela pessoa que, infelizmente, não tem esse tempo? Mas aí vai ter que buscar esse tempo. Mas, de repente, a gente sabe que tem gente que sai de manhã, chega à noite exausta, cansada. Tem alguma coisa, alguns tipos de exercício que a pessoa poderia buscar para trazer um pouco dessa qualidade de vida para o dia a dia? Com certeza. Só para você ter uma ideia, pensando já em empresas hoje, não pensando só no aspecto global, né? Em casa, trabalho. As empresas já estão implantando a chamada ginástica laboral. Pensando o quê? Na parte músculo-esquelética, que seriam aquelas artrites que dá, né? As epicondilites, principalmente na região do cotovelo, em que o indivíduo geralmente é pelo excesso ou a quantidade de movimentos repetitivos. Já seria uma... E geralmente eu até falo para as pessoas que às vezes vêm, encontram com a gente e informalmente perguntam sobre isso. Simples orientações como pelo menos 5 minutos de alongamento durante o trabalho, para as pessoas que trabalham com computadores, 5 minutos que ela destinasse no período de manhã e mais 5 minutos à tarde parar e dar uma alongada nos dedos, nas mãos, no cotovelo, no ombro, ela já evitaria a chamada LER, as lesões por esforços repetitivos e assim por diante. Agora, quando nós pensamos já numa forma mais no aparelho cardiorrespiratório, que é onde há uma preocupação maior, tanto no cardiorrespiratório como no cerebral, né? São aí estruturas do nosso corpo que ninguém sobrevive sem eles. Então, quando pensa nesse aspecto, hoje, uma pessoa ela deveria se dedicar aí pelo menos, no mínimo 3 vezes na semana, podendo ter um aumento de acordo com o que é prescrito pelo profissional de educação física, mas no mínimo 3 vezes na semana, de no mínimo de 30 a 40 minutos, de uma esteira, de uma bicicleta, uma caminhada na rua. Porque às vezes nós falamos do exercício, as pessoas só pensam no quê? Eu tenho que ir numa academia. Não, hoje tem uns trabalhos nas praças. Hoje tem um trabalho em que a pessoa por si só, de repente por uma orientação, ela pode realizar uma caminhada. Mas no mínimo aí de 30 a 40 minutos, 3 vezes na semana seria o mínimo. Para que ela tenha uma adaptação cardiorrespiratória, ela possa também com isso, e uma dieta adequada a esse exercício, ela poderia estar perdendo peso em gordura também. Isso seria muito importante. Só complementando o que você está dizendo, eu vejo ali, por exemplo, aqui em Tupã, no Parque do Atleta, muitos grupos de pessoas fazendo o tal do funcional. Que o tal do funcional não precisa necessariamente de um instrumento, de um aparelho de academia, né, com exercícios simples, né, de uma certa forma, lógico, com orientação. É bom ter um profissional orientando, mas a gente sabe que ali, utilizando ali a escadaria do Parque do Atleta, a pessoa consegue fazer um exercício ali, quer dizer, uma corrida, enfim, há várias possibilidades nesse sentido. Até queria que o Marquinhos falasse um pouquinho também, que é uma outra área agora que está sendo bem divulgada, né, está tendo uma boa aceitação, que é o tal do funcional, que são exercícios que são utilizados não necessariamente com os aparelhos da academia, e que também dão um resultado importante, e que eu vejo ali, por exemplo, repetindo ali o Parque do Atleta, mas também essas ações são realizadas em outras praças esportivas, mas é um segmento, é uma área, né, o exercício funcional, que tem trazido também benefícios para várias idades. Com certeza. O trabalho funcional, na realidade, é assim. Quando você fala em exercício, nós pensamos primeiro na parte estética. E na realidade é o contrário. Deveríamos pensar nas estruturas que dão a base para a parte estética. E hoje, o que seria essa base, o que seriam essas estruturas? São os músculos profundos do nosso corpo. E o que trabalha os músculos profundos, na realidade, não necessita de peso. E sim a melhor postura, um elástico, uma borracha, uma corda. Então existe uma variedade hoje no mercado. Então, na realidade, o trabalho funcional, por isso que tem como ser realizado sem estar numa academia com aparelhos. Porque o trabalho funcional ele é direcionado para a musculatura profunda, que é a chamada estabilização segmentar, que seria preparar os músculos profundos para que o indivíduo suporte as cargas e intensidades quando ele trabalha o músculo que é o estético. São os músculos superficiais. Então hoje aumentou demais, já existia o trabalho funcional dentro das academias, mas hoje ele está saindo de dentro da academia. Então acaba se tornando uma modalidade à parte, porque aí o indivíduo às vezes ele vai dentro da academia, que existe o trabalho funcional lá dentro também, mas também dá esse amparo para ele, né? De repente, não, eu prefiro ao ar livre, prefiro um trabalho... Distrai a cabeça ali, né? Tá vendo o movimento. E até as academias de Tupã, tem muitas academias que elas direcionam o cliente dentro da academia e parte do exercício realizam na praça, na rua, né?
O importante de toda essa história é o quê? É que se tenha um profissional qualificado trabalhando com esse indivíduo. Isso é para acompanhar. Claro. Porque eu vou ter aí o idoso, que se eu coloco uma sobrecarga muito grande, ele pode ter uma osteoporose, eu posso piorar o quadro dele. Um indivíduo, uma criança, o público infantil, deve-se praticar atividade para evitar a obesidade. Mas tem exercícios que eu não realizo, por quê? Se eu aumentar demais algumas substâncias dentro do corpo dele com determinada atividade, o corpo do indivíduo na infância demora cerca de 3 vezes o tempo que um adulto leva para ser liberado da corrente sanguínea. Então, assim, tem que ser um profissional que tem um bom conhecimento e que ele note que as pessoas, em cada fase da vida, ela tem algo positivo e algo negativo. Então, eu nunca vou realizar algo que eu possa prejudicar ainda mais. Tá? Então, é até legal hoje, por isso que eu gosto muito, eu também tenho a formação na área de fisioterapia, né? Minha formação foi aqui na FADAP de Tupã, e eu costumo falar também que é uma área também que ela hoje, junto com a educação física, ela está tendo uma abordagem muito importante. Hoje já são 2 áreas que trabalham focados no clube esportivo, nas academias, né? Então são 2 áreas muito importantes aí. Importante isso que o Marcos está dizendo, né, pastor? Porque, como eu disse há pouco, infelizmente, devido à correria do dia a dia, as pessoas de repente não têm aquele tempo aí na academia, mas há outras possibilidades, como nós dissemos aqui, o funcional, tem o tal do Pilates, que também a mulherada adora fazer. Enfim, tem muita coisa bacana aí. O mercado tem oferecendo, né, os profissionais da área estão à disposição, há outras possibilidades. O importante é buscar essa atividade, uma qualidade de vida. E daqui a pouquinho eu vou perguntar também para o Marcos algumas doenças que são aí, no caso, você consegue prevenir, você consegue, através da atividade física, evitar num futuro próximo. É verdade. Eu acho que a variedade é muito grande hoje, os tipos de exercício, né? Que nem você falou, Pilates. Eu vejo também as pessoas usando muito a questão de lutas, o Muay Thai. As pessoas estão usando a própria luta para também cuidar da parte física. Então hoje há uma variedade muito grande dentro da educação física para que as pessoas às vezes se identifiquem com o exercício que ela tem prazer e assim cuida da saúde, né? Não gosta de um ambiente de uma academia, tem um treino funcional numa praça, num parque. Então realmente, o Glaucio, hoje a educação física ela tem aberto bastante o leque para que as pessoas possam realmente ter essas opções e cuidar da saúde, né? Que é o mais importante. Inclusive, só complementando o que o senhor está dizendo, aqui em Tupã, em diversas praças, temos aqui aparelhos que foram instalados e que também podem ser utilizados de forma gratuita pela população, buscando sempre a qualidade de vida. Marquinhos, para encerrar o programa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre futuros problemas que podem ser evitados com a prática de atividade física, né? Existem várias patologias, mas eu queria que você citasse as principais, que com um tempo determinado, com atividade física, mesmo que seja o mínimo possível, mas que pode evitar futuros problemas na saúde. Olha, Glaucio, hoje são vários, né? Agora nós estamos pensando em sobrecarga ainda na infância, a artrite, a artrose, seria evitado lá futuramente. Hoje as pessoas elas estão sofrendo muito, às vezes tem um coração perfeito, ela não tem problema nenhum cardíaco, mas de repente ela vem a ter um infarto por obstrução de um vaso sanguíneo por placas de gordura, que seria a aterosclerose. Então, ou seja, o início não foi um problema cardíaco, foi um problema que levou a algo que vai levar ao infarto, em que o indivíduo pode ir a óbito. Acúmulo de gordura. Acúmulo de gordura. Então, evitando a aterosclerose, você já poderia evitar um famoso derrame, seria o acidente vascular encefálico, né? Poderia evitar aí um infarto no indivíduo. Você pode evitar aí que o indivíduo venha a se tornar um diabético, excesso de açúcar, da glicose, né? Evitar que ele seja hipertenso, ou que mesmo ele sendo hipertenso, porque às vezes mesmo o indivíduo tendo a prática de atividade física, durante a vida dele o vasinho sanguíneo dele cisma em se fechar mais, por N motivos, e ele vem a ter uma pressão alta. Mesmo assim ele pode ter uma qualidade de vida, uma dieta adequada, o exercício. Então as principais hoje, aquelas que mais
amedrontam o indivíduo hoje seria isso, uma aterosclerose, que poderia levar a um infarto ou um acidente vascular encefálico, né? As artrites e artroses causadas por sobrecarga ainda na infância ou no decorrer da vida pelo excesso de peso. O diabetes, que é um problema que, poxa, pode levar o indivíduo a amputações, cegueira, e às vezes o indivíduo ele não tem noção disso, simplesmente o fato dele realizar atividade física, ter uma dieta adequada para diminuir esse índice de glicose no sangue, ele pode vir a evitar aí um problema desse, ficar cego no decorrer da vida, ter uma perna amputada, né? Então esses aí são os principais hoje, né, que acometem o indivíduo. E você nota que às vezes ele não tem problema nenhum, ele tem um coração perfeito, mas uma gordurinha vai lá e bloqueia uma artéria o suficiente para levar o indivíduo. E só complementando, você citou a questão da pressão arterial. Infelizmente temos acompanhado aí os altos índices de casos, inclusive pessoas mais jovens, né? Infelizmente há casos de jovens que já têm pressão alta, né? Não somente hoje, foi-se a época que só eram os idosos. Pelo contrário, se a pessoa não tiver uma consciência e um acompanhamento médico, ela pode ser, né, estar já vivendo já uma situação de risco, né, com pressão arterial, né, pressão alta. Então, isso que é importante, você buscar um profissional, buscar fazer exames periódicos, mas também um acompanhamento com atividade física, como diz aqui o Marquinhos, com uma dieta balanceada, né? Acho que todo mundo gosta aí de vez em quando, exagerar um pouquinho aqui, ou numa bebida alcoólica, ou num alimento rico em gordura, mas é bom ter o bom senso, buscar profissionais da área, empresas que podem oferecer um acompanhamento e cuidar da sua saúde. Eu acho que o bem maior que nós temos é a saúde. E sem contar também uma diferenciação grande que tem no público, diante do sexo, né? As mulheres, elas têm uma tendência de acúmulo maior de gordura na periferia, ou seja, mais superficial. Entendi. E os homens é um pouco pior, porque a tendência é que ele acumule gorduras nas vísceras, principalmente no fígado. Ou seja, o excesso de bebida alcoólica também pode ser um indicativo, que ajuda aí ao aumento da gordura hepática, né? Mas os homens, ele tem uma predisposição maior de acúmulo de gordura em víscera, ou seja, é um pouco pior. E a mulher já é mais na superfície, né? Por isso que é importante você buscar um profissional da área e buscar sempre a qualidade de vida, né, pastor? É verdade, porque nós sempre procuramos profissionais para outras áreas e às vezes esquecemos e a gente lembra do médico só na hora da dor. Esse é o nosso problema, né? Tá doendo aqui, aí você já lembra do médico, né? Então é muito importante a gente saber que existe esse profissional que pode nos auxiliar. Prevenção. Prevenção é tudo, que nós precisamos trabalhar em cima disso daí. Quantas informações importantes nós tivemos hoje, né, através do professor Marcos, que a gente precisa realmente prestar atenção, que nós temos sonhos, nós temos projetos. Claro. E quantas pessoas têm os seus sonhos e projetos interrompidos por falta de cuidados, né? Às vezes que nem o Marcos falou, né, é surpreendido por um infarto, por um derrame, e depois que dá uma enfermidade dessa, tudo se torna mais difícil, né, Glaucio? Com certeza. Então, a gente tem sonhos, tem um objetivo, mas para a gente possa chegar lá, nós precisamos cuidar da nossa saúde. E a educação física hoje, a gente sabe que é realmente essa prevenção que nós precisamos. E, como nós dissemos aqui, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Procure um profissional, todo mundo tem seus limites, todo mundo tem a possibilidade de buscar qualidade de vida. Procure um profissional da área. Nunca é tarde, né? Sempre é importante buscar a saúde. Bom, nós chegamos ao final do programa Pontos de Vista e eu queria abrir para as considerações finais, além do agradecimento especial ao professor Marcos Oliveira Santos, que falou sobre qualidade de vida, sobre saúde, sobre atividades físicas, a importância, os benefícios que a atividade física traz para as pessoas. Então, mais uma vez, obrigado, Marquinhos, por estar aqui a convite do vereador pastor Eliezer. Volte sempre tratando de assuntos relacionados ao bem-estar. Bom, eu que agradeço, né, pelo convite ao pastor Eliezer, ao Glaucio. Espero que, é lógico que a educação física é muito ampla, né? Os exercícios, nós ficaríamos aqui falando um ano sobre isso, de tanto é a importância hoje, mas o recado que a gente deixa hoje aí é que não deixe de praticar atividade física, cuide da alimentação. Às vezes as pessoas elas nascem sem problema nenhum, sem patologia alguma e acabam adquirindo no período de vida, por quê? Por maus hábitos alimentares e a falta da prática.
Então nunca é tarde, vamos para o exercício. Com certeza. Pastor, parabéns pela iniciativa, hoje falando sobre um tema tão importante que diz respeito a todos, que é a qualidade de vida, a busca pela saúde e, por que não, buscar também atividades físicas e que com certeza irá auxiliar na saúde, evitar problemas futuros e, como nós dissemos aqui, não há idade, desde as crianças como também as pessoas da melhor idade podem buscar um profissional, podem realizar atividades físicas com acompanhamento, com disciplina, né, dentro da sua possibilidade, dentro da sua agenda, mas todos eles focados na busca pela saúde, pela qualidade de vida. Com certeza. Eu me sinto desafiado hoje. Porque, né? Correria do senhor também, né? Reconheço que, né, essa questão a gente vai, devido aos compromissos, devido à vida estressante que a gente tem, e a gente acaba relaxando um pouco. Então eu me sinto desafiado hoje a melhorar nessa questão de educação física. Aquilo que você falou, é um controle da televisão, hoje é um controle remoto do portão, então você só anda de carro, né? E somos mais sedentários. Né? Mais sedentários, e hoje eu reconheço que eu sou bastante sedentário, e é aquilo que eu falei, né? Eu tenho bastante projetos, bastante sonhos, mas a gente tem que se preocupar realmente com isso daí, porque senão a gente nada, e é como diz o ditado, né? Acaba morrendo na praia. Né? Então eu deixo também esse desafio para os nossos telespectadores, agradecendo imensamente o professor Marcos, né? Quero parabenizá-lo, porque a gente vê que é um profissional capacitado, que tem procurado se especializar, acompanhando as demandas, né? Que são muitas hoje. Então eu quero parabenizar pelo profissional que você é e desejar para você muita sorte de bênçãos aí, que você alcance os seus projetos, seus objetivos, né? E esperamos ter contribuído hoje com o programa Ponto de Vista para, assim como eu me sinto desafiar o nosso público também, para que possa estar fazendo essa prevenção aí, cuidando da saúde. Com certeza. Bom, nós chegamos ao final do programa Pontos de Vista, hoje recebendo o vereador pastor Eliezer de Carvalho, além do professor Marcos Oliveira Santos, falando sobre qualidade de vida, sobre saúde e a importância, né, de você praticar uma atividade física, de você estar de bem com a vida e, com certeza, por consequência, ter saúde, buscar sempre a saúde. Né? Afinal de contas, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter problemas futuros, então por que não buscar hoje? Nunca é tarde, busque um profissional da área, pratique atividade física, tenha consciência, bons hábitos alimentares também, tudo isso unido vai te trazer um benefício muito grande na sua vida, no decorrer da sua vida, e que seja longa, se Deus quiser. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação, essa é a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Até mais!